Saudações cordiais, caríssimos alunos, eu sou o professor Luciano Gomes da disciplina de Ciências e agora estarei ministrando para vocês mais uma videoaula cujo tema geral a ser abordado é doenças sexualmente transmissíveis. Inicialmente eu trago para vocês o nosso plano de aula que destaca-se por oportuno o nível de ensino que trata do ensino fundamental 2 anos finais, quanto ao oitavo ano escolar, componente curricular, ciências, quanto à modalidade de ensino, trata-se do ensino remoto. Muito bem. Professor, quais são os objetivos, ou seja, quais são as expectativas de aprendizagem? Então, isso parece que vocês, caros alunos, após assistir esta videoaula, que vocês sejam capazes de identificar os principais tipos de doenças sexualmente transmissíveis, bem como os seus sintomas e tratamentos. Muito bem. Professor, quais são os pré-requisitos necessários que nós alunos precisamos ter para compreendermos da melhor forma possível este conteúdo? É de fundamental importância que vocês tenham conhecimentos, tenham noções básicas sobre o corpo humano e saúde. Serão utilizados diversos instrumentos avaliativos que irão avaliar vocês, caríssimos alunos. Dentre eles, destaque-se aí as devolutivas das atividades remotas propostas, tanto atividades síncronas quanto as atividades assíncronas. Foram utilizados diversos recursos ou material de apoio para a confecção desta videoaula que destaca-se neste slide. Muito bem, inicialmente eu trago para vocês aqui no glossário os termos doenças sexualmente transmissíveis e doenças venéreas. O que vem a ser doenças sexualmente transmissíveis? Então, doenças sexualmente transmissíveis são todas as doenças que são transmitidas aos humanos, principalmente por contato sexual. Muito bem, professor, e o que são doenças venéreas? É importante destacar que as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, elas eram conhecidas antigamente como doenças venéreas. Isto, pessoal, em alusão à deusa da mitologia grega chamada Vênus, que era o símbolo da feminilidade e da sexualidade. Muito bem, professor, foram utilizadas diversas referências. Dentre elas, destaque-se aí o livro interdisciplinar da editora Ápice, Ensino Fundamental 2, Manual do Professor, oitavo ano escolar. Muito bem. Então, mais uma vez, trazendo aqui o tempo para vocês, DSTs. Então, é importante destacar que as DSTs elas podem ser provocadas por diversos organismos, como, por exemplo, bactérias, fungos, vírus, protozoários e até mesmo insetos. É isso que nós iremos aprender na aula de hoje. Muito bem. Vamos aqui fazendo essa contextualização, eu quero dizer para vocês o seguinte, que as DSTs, significa doenças sexualmente transmissíveis, elas podem ser transmitidas de diversas formas, isso é muito importante saber. Porém, a principal forma, o principal modo de transmissão é a via sexual, é através do contato sexual, tá certo? A melhor estratégia de prevenção neste caso é o uso de preservativo, como por exemplo a anovulatória oral, aí a camisinha, chamada camisinha de Vênus. Muito bem. Vamos conhecer aqui a primeira doença. Vamos estudar da seguinte forma: conhecer o tipo de doença, o agente causador, o sintoma e o tratamento. Muito bem. Professor, primeira doença a apresentar para vocês é a gonorreia, mas também gonorreia gonocócica, Tem o agente causador aí, é uma bactéria, um ser vivo aí do reino Monera. Tem como nome científico aí chamada de Neisseria gonorreia, tá certo? Professor, quais são os sintomas? Os sintomas são: após a pessoa ter relação sexual com uma pessoa contaminada, ela vai apresentar com alguns dias aí ardência a urinar, além disso um corrimento com odor desagradável. Professor, qual é o tratamento? O tratamento é a utilização de antibióticos, porque se combate bactérias com antibióticos. Essa ardência a urinar e o corrimento de odor desagradável, isso apresenta esses sintomas tanto o homem quanto a mulher. Muito bem. Outra doença chamada de tricomaníase tem como agente causador aí o protozoário, chamado de Trichomonas vaginalis. Apesar de ter esse nome, Trichomonas vaginalis, esse protozoário não só acomete a mulher, acomete com menor frequência o homem, mas também o homem é acometido. Professor, quais são os sintomas da tricomaníase? Os sintomas da tricomaníase são coceira nos órgãos genitais e corrimento vaginal ou uretral. Tem tratamento, professor? Tem, utilizando aí medicamentos específicos. Outra DST, nós temos aí a sífilis. O agente causador da sífilis, é importante destacar que trata-se de uma bactéria, tá certo? Qual é o nome científico dessa bactéria? Chamada de Treponema pallidum, tá certo? É a bactéria causadora aí dessa doença chamada sífilis. Professor, quais são os sintomas da sífilis? Os principais sintomas são a presença, o surgimento aí de cancros duros nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, além de pequenas lesões avermelhadas na palma da mão e também nos pés, tá certo? Pode acometer também o nosso cérebro, assim como vísceras, olhos e ossos, então é preciso ter bastante cuidado.
Identificou determinado sintoma, procurar imediatamente o médico para que seja feito o tratamento utilizando antibióticos. Muito bem, outra doença, essa bastante conhecida, que infelizmente ainda não existe cura para mesmo, apenas o tratamento, é a AIDS, né? A sigla quer dizer Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é causada aí por um vírus chamado vírus do HIV, vírus da imunodeficiência humana. Qual é o principal sintoma desse vírus, dessa doença? Ele destrói as células de defesa do nosso corpo, deixando a gente susceptível, vulnerável a qualquer outro tipo de doença que pode levar até a morte, tá certo? Professor, qual é o tratamento? Utilização de coquetéis, ainda não existe vacina, é importante destacar que o mês de dezembro é chamado Dezembro Vermelho, que é um mês de campanha para tentar aí erradicar, combater, né, de forma preventiva aí a questão da disseminação da AIDS, tá certo? Dessa doença causada aí por vírus que compromete nosso sistema imunológico, compromete nosso sistema de defesa. Outra doença também chamada de cancro mole. O cancro mole também recebe o nome de cancro venéreo ou cavalo. Tem como agente causador aí uma bactéria, tá certo? Professor, quais são os sintomas do cancro mole? O próprio nome já diz, os sintomas são feridas dolorosas com base mole nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Professor, tem tratamento? Tem. É uma doença bacteriana que o tratamento se dá por antibiótico, utilizando antibióticos. Herpes genital também é uma doença sexualmente transmissível muito comum. Tem como agente causador aí um vírus chamado HSV1, tá certo? Os principais sintomas são a presença aí de bolhas pequenas e amarelas em diversas partes do corpo, principalmente nos órgãos genitais. Costuma dizer que quando as pessoas estão estressadas, esse vírus ele começa a se manifestar. Então a pessoa começa a apresentar aftas, bolhas, dentre outros sintomas, tá certo? Porque o sistema imunológico, quando está abaixo, deprimido, uma pessoa estressada, esse vírus sempre reaparece. Professor, qual é o tratamento? Utilizando medicamentos específicos. Uma outra doença, essa já tem até vacina desde 2014, é chamada de HPV, ou condiloma acumulado, também é conhecido como crista de galo ou verruga genital. O agente causador do HPV é chamado papilomavírus, tá certo? Muito bem. Professor, quais são os sintomas? Os sintomas do HPV são a presença de verrugas ou pápulas com aspecto de couve-flor. O tratamento consiste basicamente na remoção das verrugas, tá certo? Com a aplicação tanto de ácidos ou com procedimentos cirúrgicos. Muito bem. Professor, existe vacina contra o HPV? Já existe vacina, como eu falei anteriormente, desde 2014. Outra doença aí é chamada de pediculose pubiana. Pubiana, lembra-se logo dos pelos pubianos, dos pelos pubis, tá certo? Também recebe o nome de chato ou piolho pubiano. O agente causador nada mais é do que um inseto. Professor, quais são os sintomas? Coceira, alergia, exatamente no local da picada e avermelhidão. Professor, tem tratamento? Tem. Tratamento é a remoção química ou manual deste inseto ou a retirada também dos pelos pubianos. Outra doença que destaca-se por oportuno é chamada de linfogranuloma venéreo. Tem como agente causador também uma bactéria, onde os principais sintomas são presença de glândulos linfáticos da virilha. Eles ficam aí muito inchados, dolorosos, chamado também de bubão inguinal. Professor, como se dá o tratamento? O tratamento se dá com a utilização de antibióticos. Muito bem, após essa abordagem teórica do assunto, eu deixo aqui para que vocês possam copiar no caderno, responder de forma correta, tirar foto e enviar, seja via WhatsApp, e-mail ou postando diretamente no Google Sala de Aula. Deixo aqui algumas questões, onde a primeira questão diz o seguinte: sobre o uso de métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis, marca a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. Você vai analisar detalhadamente cada alternativa dessa, vai marcar um X na resposta correta, tira a foto e me envia, seja via WhatsApp, por e-mail ou postando diretamente no Google Sala de Aula. A outra questão que eu deixo para vocês é uma segunda questão que diz o seguinte: a respeito das doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, das DST, marque a questão correta. Da mesma forma, vocês irão analisar atentadamente cada uma dessas alternativas, irão responder no caderno, tira a foto e me envia via WhatsApp, e-mail ou postando diretamente no Google Sala de Aula. A todos vocês, caríssimos alunos, muitíssimo obrigado pela atenção. Por hoje é só.